Olá, meus internautas, os saúdo com a paz gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos cabalizando a nossa revista da Escola Bíblica Dominical na última lição 13, direcionada para o dia 25 de setembro de 2016, a evangelização integral nesta última hora. Temos aqui um relógio que assinala os últimos momentos da igreja aqui na Terra, e o comentarista nos responsabiliza como igreja a evangelizarmos. O texto áureo: e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Amém. Marcos 16 e 20. A verdade prática: falemos de Cristo a todos, em todo o tempo e lugar, por todos os meios. Meus internautas, o objetivo geral dessa lição é ressaltar a importância da evangelização integral nessa última hora, o último momento, a última hora para anunciarmos as verdades de Cristo. A igreja primitiva não precisou de mais do que uma geração para levar o evangelho de Cristo aos confins do Império Romano. Seguindo o modelo que lhes deixara o Senhor, os discípulos, no poder do Espírito Santo, evangelizaram simultaneamente Jerusalém, a Judéia e Samaria até os confins da terra. Não precisa de inventar muito, de sofisticação. Basta estarmos cheios do Espírito Santo e usar o manual que é a Bíblia Sagrada, no modelo de Cristo Jesus, que deixou a sua pedagogia para seguirmos. O ponto central é a evangelização integral, consiste na proclamação simultânea do evangelho em todos os âmbitos. O que é evangelização integral? Não carecemos de nenhum método inovador, nem de fórmulas extravagantes para cumprir plenamente o cronograma divino do anúncio universal do evangelho. Nós vamos ver aqui nos subpontos a evangelização integral, a evangelização do avivamento. Então, evangelização integral consiste na proclamação simultânea do evangelho em todos os âmbitos, local, nacional, transcultural. O modelo é Atos 1 e 8, que está escrito: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, abarcar localmente, regionalmente e transculturalmente, internacionalmente. Essa é a evangelização integral. E a evangelização mundial, para ser bem sucedida, tem de funcionar de acordo com o manual que nos deixou o Senhor Jesus no Novo Testamento. Avivamento e evangelização. Nenhum plano evangelístico, ainda que bem elaborado, terá êxito a menos que retornemos ao cenáculo. Retornar ao cenáculo é ir para o mundo da oração e ser cheio do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não fazemos nenhuma evangelização. É na oração e na dependência do Espírito Santo que nós vamos fazer grandes façanhas. Lembrando que evangelização é feita pela vontade de Deus, na ordem de Jesus Cristo e pelo poder do Espírito Santo. A síntese do tópico 1, a evangelização integral, é necessária e requer o revestimento do poder. O básico aqui é o poder de Deus. O comentarista nos deixou aqui um cronograma sintetizando questões pertinentes a esse ponto. A evangelização integral. O que é?
a proclamação simultânea do Evangelho em todos os âmbitos, local, nacional e transcultural. Propósito: apresentar as boas novas aos não crentes. Ação: proclamar o Evangelho em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Está aí. No ponto 2, discipulado integral. A evangelização integral deve ser acompanhada do discipulado integral, que compreende as seguintes ações: doutrinação, integração, treinamento e identificação. Nós vamos ver isso nos subpontos. A doutrinação. A doutrinação do novo convertido consiste no ensino das verdades centrais da fé cristã. Nós vamos repassar para o neófito as verdades intrínsecas da fé cristã, aquilo que está no conteúdo, no teor da fé cristã, para que ele pense, haja e viva de acordo com o mandamento de Cristo. Dessa forma, poderá ele guardar todas as coisas ordenadas pelo Senhor até o arrebatamento da igreja. A doutrinação deve ser iniciada no ato da conversão, tendo continuidade durante toda a vida cristã. É desde o nascimento cristão que começa a doutrinação e durante toda a nossa vida. No subponto 2, a integração. Sem a integração social do novo crente, sua doutrinação torna-se ineficaz. O novo convertido precisa sentir que é parte da família de Deus. Não se trata de um mero exercício sociológico, mas do compartilhamento do amor cristão. Quando o neófito percebe que está sendo integrado, inserido na família cristã, bem cuidado, ele vai se interessar, mesmo porque num mundo de desamor, de desconfiança, de perfídia, de intriga, nós vamos estar num lugar propício que nos chama a atenção, que é no seio dos cristãos, na coinonia cristã, ou seja, na comunidade dos salvos, que vai apresentar costumes, modos vivendos diferentes e que chamam a atenção. Treinamento. Ainda na fase da doutrinação e da integração, um novo convertido deve ser treinado a fazer novos discípulos. Nós somos verdadeiros multiplicadores. Quando o neófito passa a pertencer à família cristã, ele já é um principiante multiplicador. Ele já vai multiplicando, ele já vai anunciando as boas novas, aquilo que se passou na sua vida, ele vai entregando para aqueles que estão à sua volta. E nós precisamos treiná-los a fazer isso. Torna-se necessário entendermos esse mistério. Aqui nós temos o endemoniado de Gadara servindo de modelo, porque quando ele recebeu a bênção de Cristo, Jesus diz: vai e conta quão grandes coisas fez o Senhor. E ele saiu anunciando, se tornou um dos maiores missionários de Gadara, anunciando as verdades do Cristo. No subponto 2 é a identificação. Esta fase somente será eficaz se as anteriores forem bem executadas. A plenitude do discipulado radical será levar o novo crente a ser conhecido através do seu testemunho e postura. Aqui nós vamos entender o seguinte, que precisamos ser verdadeiros seguidores de Cristo, e o mundo precisa ver essa sinalização em nós, que somos seguidores de Jesus Cristo, porque temos uma diferença em nossa vida. Muitos não entendem isso. O crente, ele é alvo das atenções do mundo, porque eles percebem em nós algo diferente, algo que está acontecendo que no mundo não tem. A síntese do tópico 2 é: a evangelização integral deve ser acompanhada do discipulado integral. Aqui o comentarista deixou outro cronograma falando
aqui sintetizando o discipulado integral, as características. Doutrinação, o que é isso? Ensino das verdades centrais da fé cristã. Integração, o novo convertido precisa ser acolhido para que sinta que é parte da fé da igreja. Treinamento, o novo convertido precisa ser treinado para alcançar outros com as boas novas. E identificação, testemunha ou testemunho de vida. O novo convertido precisa ser identificado como seguidor de Cristo. Se não houver essa identificação, então não está havendo mudança. A terceira parte, a igreja da evangelização integral. O que é isso? Vamos ver. A igreja da evangelização integral é caracterizada por 3 ações básicas na divulgação do Evangelho de Cristo: promoção, comissão e manutenção. E nós vamos ver isso nos subpontos aqui. Subponto 1, promoção; 2, comissão; e 3, manutenção. Subponto 1, promoção. A semelhança de Antioquia, a igreja da evangelização integral não vive de si e para si, antes promove a proclamação de Cristo em todos os âmbitos. Atos 13, de 1 a 3. Ela é evangelística e missionária. Para ela não existe maior evento do que evangelizar e fazer missões. Que o Senhor viva em nossas igrejas, impulsionando-as aos confins da terra. Aqui a igreja de Antioquia serviu de paradigma, de modelo, porque enviou missionários, apesar de ser uma igreja pobre, porém era rica mentalmente e enriqueceu muitas pessoas espiritualmente quando enviou missionários, quando promoveu a obra de evangelização pelo mundo afora. Na parte 2, comissão na evangelização integral, a igreja tem de agir como a agência evangelizadora e missionária por excelência, e que nenhuma outra organização possa substituir. A igreja precisa ter essa responsabilidade. A comissão, ela vai comissionar, ela vai sustentar o missionário em qualquer lugar, enviar multiplicadores para que o projeto de número 1 de Deus seja desenvolvido, que é fazer missão. No terceiro subponto, a manutenção. No auge da prosperidade econômica no Brasil, o que fizemos em prol da evangelização mundial? As igrejas passaram por momentos áureos, o Brasil de vento em popa, a economia boa até pouco tempo. E o que essas igrejas fizeram para enviar missionários, para desenvolver o projeto número 1 de Deus pelo mundo afora? Ou se preocuparam apenas em fazer grandes monumentos requintados de utensílios para a ostentação, ou invertiram na área de missão? Aqui as igrejas da Macedônia, apesar de pobres, enriqueceram a muitos, ou seja, sustentando obreiros e missionários. Em 2 Coríntios capítulo 8, versículos de 1 a 7, nós vamos ver isso. Nessa crise que ora atravessamos, demonstremos a nossa fé, mantendo as frentes evangelísticas já iniciadas e abrindo outras. A fé precisa estar em evidência. A fé não é quando você tem um montão de dinheiro para distribuir pelo mundo afora e fazer evangelismo, mas é quando você não tem dinheiro algum, está em crise e mesmo assim você está investindo. Deus abençoa e multiplica. Bendito seja o nome do Senhor, porque você está investindo no projeto número 1 de Deus. Meu internauta, a síntese do tópico 3 é: as principais características da igreja da evangelização integral são promoção, comissão e manutenção. Nós vimos nessa lição que o projeto principal de Deus é evangelizar, fazer missão. Que a evangelização integral caracteriza nossas igrejas nesses dias difíceis e trabalhosos. A crise que perturba o nosso país poderá não ser a última. Outras mais agudas poderão surgir, mas amparados pelo autor e consumador da nossa fé, não desanimemos. Caminhemos
de vitória em vitória, evangelizando e fazendo missões, até que o Senhor nos venha buscar. Então, está entregue o recado de Deus. A igreja precisa comissionar, a igreja precisa enviar, a igreja precisa manter missionários. Vamos refletir. O que é evangelização integral? Consiste na proclamação simultânea do evangelho em todos os âmbitos, local, nacional e transcultural. Por que a evangelização tem de ser simultânea e global? Porque Jesus não ordenou aos discípulos evangelizar primeiro Jerusalém, depois a Judéia e em seguida Samaria, finalmente os confins da terra. O seu plano diretor era bem claro e objetivo. Ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Quais as características da evangelização integral? Doutrinação, integração, treinamento e identificação. O que é o discipulado integral? É quando a igreja promove a integração espiritual, eclesiástica, doutrinária, social, emocional e cultural do novo crente, bem como envolvê-lo no serviço cristão. O que é uma evangelização autenticamente pentecostal? É uma evangelização realizada pelos crentes cheios do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe, que possamos absorver esta lição. O relógio de Deus marca a hora, a última hora, e precisamos ainda desenvolver o mais importante projeto que Deus deixou à igreja: evangelizar.